Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Renan, esse aqui é o meu canal Sem Crise. Sejam bem-vindos aí, o primeiro vídeo do canal, hein? Segundo, né? Já tem um vídeo bem ruim, por sinal. Vamos ver se eu faço outro, melhor. Galera, outro dia eu tava... Cheguei no serviço, né, e abri o BOL, né? Abri o e-mail lá pra ver, né, as notícias e tal. E tinha bem uma manchete esportiva lá falando do goleiro japonês que se chocou, bateu a cabeça no outro jogador lá, desmaiou, ficou 3 dias em coma e, e, e quando ele acordou com um problema inusitado, né? E aí eu cliquei pra ver, né? E tava lá, tipo, bateu a cabeça, ficou em coma acho que 2 dias. E aí ele voltou do coma, tudo bem, sem sequelas, todos os membros funcionando, né? Não tinha esquecido de nada, só tinha um problema. O cara tava falando espanhol. E eu achei mó curioso, né? Eu falei, como assim, né? O cara tá falando espanhol. O cara é japonês, nunca falou espanhol na vida, ele tá falando espanhol. E realmente tem um problema chamado síndrome do sotaque estrangeiro. E que quando você sofre geralmente um trauma, ou quando você tem como é que eu vou dizer? Você cansa seu cérebro. Ele meio que, um lugar dele, uma parte lá responsável pela sua fala, não consegue coordenar muito bem o jeito que você fala. E aí acaba dando a entender que você está falando outra língua. Eu vi aqui que, tipo, em todo mundo, o mundo todo, tem no máximo 20 pessoas sofrendo do mesmo mal. Né? O primeiro caso foi na Noruega, em 1941. Uma, uma mulher, uma mulher, uma mulher começou a falar norueguês com sotaque alemão. Então, assim, tipo, você não fala a língua, você tem só o sotaque de outro lugar, né? Então, por exemplo, você é um brasileiro, você fala português do Brasil, e aí você cai, bate a cabeça e acorda falando, né, americano, falando inglês, só que só com sotaque brasileiro, né? E você falando brasileiro com sotaque de americano, tipo, olá, tudo bom? Mais ou menos assim, entendeu? E aí eu fiquei curioso para saber, conhecer algumas outras síndromes, né? Se tinha essa síndrome muito louca, vamos ver se tem mais alguma, né? E aí eu decidi colocar aqui na internet para descobrir. E aí me chegou um conglomerado de coisas aqui muito bizarras. Vocês vão ver. A primeira delas é síndrome da mão alienígena. É isso aí que vocês escutaram, síndrome da mão alienígena. Também conhecida como síndrome da mão alheia. Esta desordem cerebral faz o doente perder o controle da própria mão. Mas não é que a mão da pessoa vai ficar parada ou mexendo aleatoriamente. Ela ganha vida e vontade própria. Os ataques acontecem de repente e vão desde um tapa na própria cara até uma tentativa de assassinato ou suicídio. É mais frequente em pessoas que passam por traumas neurológicos, como derrame ou aneurisma cerebral. A síndrome até pode ser controlada, mas não tem cura. Ou seja, tem controle, mas não tem cura. Porra, já pensou, você tá ali dirigindo, né? De boa, tranquilão lá dirigindo, aí do nada, pá! Você mesmo se dá um tapa, tipo... Você não tem controle sobre você mesmo, né? Sua mão simplesmente se mexe sem você nem perceber. Essa é a síndrome da mão alienígena. A seguinte é síndrome de Alice no País das Maravilhas. Olha as ideias. Quem possui essa síndrome tem a ilusão de que alguns objetos próximos ou partes do próprio corpo parecem extremamente menores ou maiores do que são. No livro que deu nome à disfunção, a protagonista vê coisas com proporções erradas, como se estivesse em uma viagem de LSD. Ou seja, chupou uma balinha lá, ficou doidona. O primeiro caso descrito... Nossa... O primeiro caso aconteceu em 1955, quando o psiquiatra John Todd batizou o distúrbio em homenagem à obra de Lewis Carroll. Esse eu achei meio bobo, porque, sei lá, pode ser um atraso, sei lá, não sei. Aí o outro é delírio de Fregoli. Nossa. O doente acredita que pessoas próximas a ele se disfarçam para persegui-lo por motivos variados.
Geralmente o motivo ilusório de perseguição é assassinato, sequestro e abdução por extraterrestres. Tipo, sua mãe vai virar um extraterrestre, tá ligado? Você tá doidão, sua mãe vai virar um extraterrestre. Está diretamente ligada ao delírio de perseguição e geralmente acomete pessoas em estados psicótico ou esquizofrênico. O nome do distúrbio é em homenagem ao ator italiano Leopoldo Fregoli, que viveu entre 1867 e 1936 e era famoso pela sua versatilidade no palco, capaz de encenar vários personagens na mesma peça. Maldição de Ondina. Normalmente as pessoas respiram instintivamente, sem ter que pensar nisso. Mas quem sofre da maldição de Ondina pode simplesmente se esquecer de respirar e morrer sufocado. Mano, pensa a agonia, tipo, você tá lá, lendo um livro. Você tá sentado no seu sofá, terça-feira à noite, tá lá, lendo um livro. Aí você esquece de respirar. Não tem nexo, negócio bobo, mano. Velho, pensa a agonia da pessoa, tipo, puta, esqueci de respirar. Que bobagem. A doença é rara. Existem cerca de 450 casos registrados até hoje. Ou seja, 450 pessoas morreram porque esqueceram de respirar. Como é que deve ser o laudo do cara que chega lá pra ver que a pessoa morreu? Qual foi a causa da morte? Ah, esqueceu de respirar. Esqueci de respirar. Ué, caralho. Como assim? Ai, caralho. Ondina é o nome... Nossa. Ondina é o nome de uma ninfa das águas na mitologia pagã europeia. E a alusão ao nome está ligado ao afogamento que um homem sofreria na água. O que tem a ver com esquecer de respirar? Nada a ver. Essa próxima aqui tem bastante gente que sofre disso aí. Nada contra. Coro ou síndrome de redução genital. Parece brincadeira, mas quem sofre dessa doença entra em profundo desespero ao acreditar que seus genitais estão diminuindo ou desaparecendo. Ai, meu Deus. É curioso observar que a maioria dos casos são registrados na Ásia. Ai, meu Deus do céu. E de acordo com esse infográfico, possui a maioria dos países onde, em média, os pênis são menores. Ao que parece, essa síndrome possui indícios de ser contagiosa. O caso mais conhecido do surto aconteceu em 1967, quando o Serviço de Saúde de Singapura registrou centenas de casos de homens alegando que seus pênis estariam desaparecendo. De acordo com o Instituto de Psiquiatria da USP, o único caso de coro registrado no Brasil quase resultou em morte. Desesperado com o suposto sumiço do pênis, o homem tentou se matar com 2 facadas na barriga. É uma síndrome mais comum em homens, mas também afeta mulheres. Quê? Eu não vou comentar sobre isso não. Síndrome de pica. Não é uma ordem legal, né, pra falar essas coisas. Né, produção? Mentira, não tem produção. Síndrome de pica, tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Diferente do couro, esta síndrome não tem nada a ver com pênis, tá vendo? Pica vem de pega. Uma espécie de pombo que come praticamente qualquer coisa. Mais comum em grávidas e crianças. A síndrome recebeu este nome porque quem é acometido por ela sente uma vontade incontrolável de comer coisas no mínimo bizarras. Tipo bituca de cigarro, dinheiro, pedaço de sapato, casca de árvore, cocô de cachorro seco e outros. Cocô de cachorro seco? Como assim, gente? Tem esse negócio aqui. Mano, pensa você tá andando na rua, do nada você pisa num teco de bosta. Puta, pisei uma merda. Bom. Mano, não tem sentido, que bagulho besta. Mano, bituca de cigarro. Tipo, sua mãe tá lá fumando e você tá aqui do lado dela. Já acabou? Mãe? Vai, mãe. Mãe, quando você acabar não joga a bituca fora não. Tá. Aí ela acaba de... acaba de fumar, você pega a bituca, enfia na boca e come igual chiclete. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Vamos pra próxima. Síndrome ou delírio de Capgras.
Esta é rara e muito sinistra. O doente acredita que uma pessoa próxima, geralmente o marido, esposa ou outra pessoa da família, foi substituído por um impostor idêntico. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha as conversas. Isso aí não é síndrome não, cara. Isso aí acontece bastante com pessoas que têm irmã gêmea. Né? Você casa com uma e a outra tá no sofá, no dia de visita, você chega achando que é sua mulher e taca um beijo na boca dela, leva o quê? Leva um tapa na cara e ela divorcia. É sempre assim. Essa síndrome geralmente se manifesta em pessoas com esquizofrenia, mas já foram registrados casos de pessoas com outros danos cerebrais diagnosticados com Capgras. Vale lembrar que alguns estudiosos não consideram o Capgras em si uma síndrome, mas os sintomas de outras doenças mentais. Ou seja, você simplesmente chega lá no médico, né, com a sua mãe te leva lá, você tá doidão. Sua mãe te leva no médico e você tá sem plano. Aí o médico pergunta, o que tá acontecendo? Aí você olha pra cara dele e fala, não é minha mãe. Como assim não é sua mãe? Não é minha mãe, ela é impostora. Ela é impostora e ela tá no lugar da minha mãe, ela tá imitando certinho, sabe, da minha mãe, inclusive de tacar o chinelo e não errar. Mas não é minha mãe. Aí vão fazer os exames e descobrem que o moleque tem o quê? Esquizofrenia, sintoma de outra doença. Olha as ideias desse povo. É só falar que é doença, gente. Hoje tudo que vocês falam que acontece, vira. Né? Tudo que vocês acham que acontece, vira. Então, tipo, vocês acham que... puta, isso aqui não é uma doença. Se você falar que vai virar. Porque vai viralizar em todo lugar. Todo mundo vai achar que tem a porra da síndrome de Capgras. Vai estar todo mundo na polícia falando que a mãe foi sequestrada e colocaram outra pessoa no lugar dela. Síndrome da explosão na cabeça. Imagina só levar um susto de melar nas calças com barulho de que ninguém mais ouve. Tenso, né? Pois é, o que acontece com quem sofre da síndrome. Do nada a pessoa começa a ouvir explosões ou gritos criados pela própria mente, e normalmente acontece durante o sono. A síndrome da explosão na cabeça geralmente é passageira e causada por estresse ou cansaço extremo. Mano, tá explicado muito acidente de carro. O cara tá cansado, voltando do trabalho, aí do nada ele começa a escutar a porra do cérebro dele, explodindo, ele bate o carro, fica louco, enfia o carro no muro e morre. Síndrome de Cotard, sei lá, essa porra aí. É uma depressão extrema em que o doente passa a acreditar que já morreu há alguns dias. Ele acha que é um cadáver ambulante e que todas à sua volta também estão mortos. A mente da pessoa meio que cria um ataque zumbi particular. E em muitos casos os doentes acham que estão apodrecendo e com mau cheiro. Isso é falta de banho. É só tomar banho, caralho. Tô falando que tudo vira. Agora todo mundo vai falar que tá com essa porra dessa síndrome de Cotard aí. Não vai tomar banho e vai chegar em casa falando que tá com síndrome de Cotard. E vão falar que a mãe, o pai, o irmão, a mulher também tá. Por quê? Porque todo mundo vai estar morto também. Porque eu tô sentindo cheiro de bosta, essas pessoas também estão sentindo cheiro de podre. Não sou eu que não tomo banho, tá? Eu tô com síndrome de Cotard. Tudo vai virar doença, vocês vão ver. Síndrome de Tourette. É sem dúvidas uma das mais conhecidas da lista. Essa doença incurável geralmente se manifesta na infância ou na juventude, e entre os principais sintomas estão piscar, franzir a testa, contrair os músculos da face e balançar a cabeça. Em casos mais graves, acontecem movimentos mais complexos, como tocar ou bater nos objetos próximos, pular, fazer grandes movimentos bruscos, entre outros. Muitas vezes a doença é acompanhada da coprolalia. Que? Coprolalia. Uma tendência involuntária de dizer palavras obscenas ou fazer comentários depreciativos e inadequados sem motivo aparente. Tô falando, agora todo mundo vai sair xingando todo mundo na rua e vai falar que tem essa porra dessa síndrome de Tourette aí. Tipo, vou andar na rua assim pra todo mundo. Aqui, ó. Aí quando a polícia me parar, eu vou falar, não, tem a síndrome de Tourette. Eu posso falar e xingar todo mundo na hora que eu quiser. Ai, meu Deus. Coprolalia vem do grego... Esse cara tá tirando, né? Olha aqui. Como que esse pau no cu mostra pra vocês que vem do grego. Caralho do negócio. Olha isso aqui, gente. Aí vocês reclamam comigo, como é que eu vou ler? Não dá pra ler, eu não sou grego. As ideias.
boca, diabo, fica quieto. Que significa em livre tradução discurso sobre estrume. Veja como funciona na prática com este vídeo da blogueira norte-americana Melissa C. Matter, que possui a síndrome e faz vídeos sobre o assunto. Não tem o vídeo. Bom, galera, é isso. Eu quis mostrar pra vocês aí algumas das doenças e síndromes mais malucas e nada a ver aí que tem no mundo. E espero que vocês tenham curtido, tá? E que esse seja o primeiro de muitos vídeos aí que a gente pode fazer junto aí. Qualquer curiosidade que vocês tenham aí, eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários aí, escrever bastante aí. Me dando ideia, né, do que eu posso pesquisar pra vocês aqui. Dando a minha opinião inicial aqui, claro. E não pesquisando antes pra ser tudo na hora, assim, mostrar sempre na hora as coisas, tá? Isso veio na minha cabeça porque eu mexi no ball lá e decidi fazer a síndrome, sobre essas síndromes aí, porque eu achei bem curioso essa síndrome do sotaque estrangeiro. Mas se alguém tiver uma ideia bacana aí, me manda aí no canal, me deixa nos comentários. Tem as redes sociais aqui também do canal, quem quiser curtir lá ou ir lá me xingar, falar que o vídeo foi ruim, não tem problema, a gente aceita. A tendência, o intuito é melhorar. Então deixem o like aí ou dislike pra quem não gostou, não tem problema, comentem o vídeo e se inscreva no canal aí, tá? Vou tentar deixar bastante vídeo pra vocês aí, pelo menos 2 ou 3 na semana aí. Valeu, galera. Beijo, fui.